neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Seu nome maravilhoso, bendito nome, Jesus, Senhor, Rei poderoso és, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor, é o grande pastor, a rocha dos séculos, onipotente és, reverenciai-o, amai seu nome. Seu nome, Deus poderoso, de amor infindo, Jesus, Senhor, meu Pai celeste, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor, Jesus, Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ouvintes, nós temos dois tipos de profecia. Como
estas que encontramos nas Escrituras, dos dons carismáticos, e hoje só deve ser recebida pela igreja quando se refere a coisas que não estão escritas na Bíblia. Se você vai numa reunião de oração e ali levanta um profeta ou uma profetisa e começa a profetizar: eis que estou contigo, estou convosco, e repetindo coisas que estão escritas na Bíblia, isto é falso. Não tenha medo de dizer: isto é falso. Se vem uma profecia lhe dizendo que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo isto é falso. Essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que eu sou um homem bom, sou um salvo, sou um verdadeiro pregador, eu digo: essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que eu sou falso, eu direi a mesma coisa: ela é falsa. Eu já julguei profecia assim. Alguém dizendo que eu não sou eleito, que eu não sou um salvo, que eu sou perdido. E o outro ouviu uma voz dizendo que eu sou salvo, que eu sou um eleito, tudo mais. Eu disse: todos dois são falsos. Eu não preciso de profecia para dizer que eu sou filho de Deus. De maneira alguma. Agora, a profecia dos dons da igreja, nos quais nós cremos dentro da ordem da igreja, que diz, por exemplo: amanhã tal ponte vai cair e vai matar tantos homens, tantas pessoas. Então, isso não está escrito na Bíblia. E como eu vou saber se aquela profecia é verdadeira? É se aquilo acontecer. Amanhã vai chover em tal lugar, assim, assim. E não chove, então aquilo é falso. Envia-me fulano de tal, para tal lugar, assim, assim. Isso não está escrito na Bíblia. Desta maneira, os dons edificam a igreja, quando ordenados de acordo com a ordem da igreja. Agora, a profecia na qual Laodiceia não crê nesta era, não aceita, não recebe, como Herodias não podia receber a profecia de João, como Jezabel não podia amar a profecia de Elias, a igreja laodiceiana não ama o profeta, a profecia de Deus, porque a profecia vem através do profeta. Na verdade, essa profecia é escriturística. Então, um profeta viria simplesmente lembrando o povo, não sob dons, mas pela palavra pregada, falada, e revelando as Escrituras, revelando onde está o verdadeiro batismo, como você deve se batizar, de que forma você deve crer em Deus, Deus repartido em 3 pessoas, 3 personalidades, portanto, ou num Deus único, com 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, revelando o Apocalipse, mostrando o lugar da mulher nas Escrituras, junto a Deus, portanto, mostrando o lugar do homem. Então, Laodiceia, quando ouve isso, disse: somos ricos, não temos falta de nada, não precisamos de profeta. Esse é o estado de Laodiceia. Então, o que se passa com esse povo dos últimos dias, uma vez que estamos vivendo a última era da igreja? Eles se desviaram da palavra. Não aconteceu outra coisa.
Fique sabendo que Satanás não conseguiria nunca introduzir o pecado no mundo se Eva não tivesse saído da palavra. Satanás nunca teria implantado os seus credos e os seus dogmas e repartido as vestes de Jesus se ele não conseguisse tirar a igreja da palavra, dando então as suas doutrinas que encontramos no Apocalipse: a nicolaíta, baalanita e jezabelita. Então esta igreja laodiceana não pode crer de maneira alguma no profeta, porque ela não pode crer na profecia. Ela crê nas falsas profecias, naqueles que veem seus próprios nomes falando bem dela. Ela crê em Zedequias e em seus comparsas, em seu grupo de profetas. Mas ela não crê no Micaías. Ela não crê no Elias. Isso é próprio dela. E mais do que isso, ela odeia o profeta. Ela odeia a ponto de procurar até a sua própria vida. Sim, amados. Uma característica perfeita da era em que estamos vivendo, como Laodiceia, está aí. Eles não são mais fervorosos acerca da profecia bíblica. E a própria Bíblia diz que por falta de profecia, eles se corrompem. Então se tornam mornos quanto a ela, quanto à profecia. Eles são diligentes. Eles não são mornos em relação ao serviço natural que tentam prestar a Deus. Trabalham dia e noite. É por isso que nós precisamos de um profeta para enxergarmos estas coisas. Eles não são mornos, frios, em relação ao serviço a Deus. Caim era um homem quente no culto. O culto dele foi muito mais trabalhoso. Teve muito mais arranjo do que o de Abel. E assim, a igreja laodiceana procede porque o pai dela é Caim, disse Jesus. Então eles são mornos quanto à profecia verdadeira de Deus. Agora, quanto aos seus credos, as suas doutrinas, eles são zelosos, como os fariseus, os sacerdotes foram tão zelosos a ponto de matarem a Jesus Cristo, aos apóstolos, a todos os fiéis, cuidando de estar fazendo um serviço a Deus. Eles trabalham dia e noite, eles escrevem, eles estudam, eles oram, eles calejam os joelhos, eles levam noites e noites fazendo um tratado contra o profeta, contra a profecia de Deus. Então eles são mornos em relação à palavra, à profecia original. Mas quanto aos seus credos, eles não são mornos, eles são diligentes. Bom, amados, por que o povo se perde em meio a tanta confusão? E muitos chegam a dizer: em quem vamos crer mais? Se cada uma dos milhares diz que está com a verdade. Dizem, todas as religiões são boas. Não há mais do que duas religiões. Você assustou? Sim, não há mais do que duas. Uma verdadeira e outra falsa. Se esta falsa está subdividida em títulos e mais títulos e tudo isso, uma mais velha, outro mais novo, outro renovado, outro daqui e dali, isso não importa. Mas só existem duas, uma falsa e uma verdadeira, duas linhas. A Bíblia é clara nisso. E por que as pessoas ficam confundidas? Na verdade está escrito que seria posto em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo,
mas aquele que nela cresce não seria confundido. Sempre a verdadeira profecia confundiu as falsas. Elias foi um homem perturbador. A mensagem de Noé não era nada, era louca, mas perturbou o mundo de então. Eles dizem, isso aí é um João ninguém, mas a sua mensagem perturba o mundo. A sua mensagem os inquieta. A sua mensagem, por fim, levará grandes pessoas que um dia pensaram que não tinham tempo e não deveriam dar tempo para se ocuparem com tão pequena coisa. Isso para mostrar o desprezo, a se ocuparem com diligência contra elas. Sim, amados, muitas pessoas pouco se importam em ler o Velho Testamento e por isso desconhecem o cumprimento das profecias no Novo Testamento. Desconhecem as promessas e especialmente desconhecem a principal coisa que está acontecendo neste dia, nesta hora presente. Vocês sabem que os teólogos tinham a Bíblia na cabeça, as Escrituras nas mãos e as conheciam de cor. E eles estavam justamente no lugar certo em que deveria nascer o Messias, em Belém. E quando Herodes inquiriu deles, eles sabiam perfeitamente, com sabedoria intelectual, literária e intelectual, que o Messias deveria nascer em Belém. Mas somente 3 pastores revelados tiveram uma estrela que os guiou onde estava o Messias. Eles tinham conhecimento literário e intelectual, religioso da coisa, que era lá mesmo em Belém. Mas quando a coisa aconteceu, a Virgem concebeu e deu à luz um filho, eles não sabiam de maneira alguma onde estava aquele filho. E aquele filho cresceu, segundo as profecias do Velho Testamento. E eles, por fim, deixaram ali suas Bíblias em cima de suas mesas e foram arrancar cabelos das barbas desse filho. Foram cuspir naquele templo. Quando se um homem cuspisse dentro do templo onde eles adoravam, ele seria apedrejado. Mas, no entanto, eles cuspiram no templo. Eles feriram o templo, direta ou indiretamente. Eles deram punhadas em Jesus, através das armas que eles estavam usando, do sistema político do dia. Eles levaram Jesus Cristo à cruz. Veja, foi através dos romanos, que os romanos estavam sobre eles, a igreja estava sem sal, o sal tinha ficado insípido e ela estava sob um domínio político. E então ela não podia fazer outra coisa senão casar a coisa, misturar a coisa. E como eles poderiam levar, sendo eles os intérpretes das Escrituras, levar o cumprimento máximo das Escrituras naquele dia para ser julgado por um homem pagão que não entendia nada de Deus? É o que eles fazem hoje. Pegam um homem chamado, vocacionado por Deus, simplesmente por não ter passado pelas suas escolas de pensamento, e os levam para os bastidores de homens que estão ordenados mesmo por Deus, mas para outro fim muito diferente. Não para julgarem a religião, não para julgarem coisas espirituais. Paulo os repreendeu por causa disto, repreendeu os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6. Não podeis vós mesmos julgar estas coisas, porque vocês vão levar estas coisas para ímpios. Os sacerdotes levaram Jesus para ímpios, que não entendiam nada das Escrituras, sendo eles doutores nas Escrituras. Deveriam dizer, não, esse é o Messias, porque nele está se cumprindo tudo. Ele disse, crede pelo menos por causa das obras.
Mas vejam, o conhecimento deles causou-lhes a queda. Causou-lhes a queda terrível. Causou-lhes cegueira. Jesus chegou a dizer 1000 vezes preferível, em força de expressão, que eles fossem cegos, que eles não tivessem as Escrituras, que eles não conhecessem as Escrituras, que eles não fossem sacerdotes, que eles fossem ladrões, que eles fossem meretrizes como Maria Madalena, como ladrão crucificado do lado direito. Sim, amados, se nós formos esperar por esta fonte que deveria indicar um profeta nesta era para o povo pereceria, sem dúvida. Então Deus tem que passar por todos eles e chamar leigos, homens descompromissados, com suas mentes descompatibilizadas, chamar doidos do deserto. Foi um doido do deserto, comedor de gafanhoto com mel, barata com mel, exalava mau cheiro, sem colarinho duro, sem coisa alguma, sem treinar gestos numa plataforma. Levou o seu dedo grosso, sem anel, para um outro, que para eles, para os entendidos, era um bastardo, porque a Virgem concebeu. Que mistério é esse? E esse louco do deserto, João Batista, com aquele dedo grosso, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deveria apontá-lo como Cordeiro de Deus era Caifás, era o sumo sacerdote, e não um louco lá do deserto. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João lá no deserto. A palavra do Senhor não veio a eles, embora eles, tendo em suas mãos, tendo em suas mentes, tendo em seus intelectos, é a mesma coisa agora. Não mudou, não. Salva-te por ti mesmo. Aqui está a mensagem de Jesus Cristo para esta era. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amigo, considera grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por nós morreu. Olha pro Gólgota. Você crê na profecia, você crê no profeta. E nesta hora isto é uma obra do Espírito Santo. Se ele tem falado ao seu coração, diga ao Senhor Jesus: eu creio, Senhor. Eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração, que é a profecia revelada nas Escrituras para mim, individualmente, nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Sombra. No crepúsculo, sombras, vem a terra. Ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete alvorada e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus transforma sombras em radiante luz pelo seu amor. Sombras, Deus transforma sombras, não te deixará lutar em oração.
as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver, em Jesus encontro o refúgio das tormentas deste meu viver. Sombras, Deus transforma sombras em radiante luz pelo seu amor. Sombras, Deus transforma sombras, não te deixará lutar em dor a só. Vamos começar a nossa meditação com uma pergunta. Pode uma pessoa falsa fazer prodígios, sinais e maravilhas? Escrituristicamente falando, de acordo com as Escrituras, pode perfeitamente. Pelo contrário, surgirão tais pessoas, falsos cristos. A palavra Cristo quer dizer ungido. A Bíblia não diz que surgiriam falsos Jesuses, mas sim falsos cristos. O que quer dizer falsos ungidos. Nós encontramos lá no Velho Testamento Janes e Jambres resistindo a Moisés, fazendo as mesmas coisas que Moisés fazia através do poder legítimo de Deus, resistindo assim ao profeta de Deus. Em São Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Está comprovado pelas próprias palavras de Jesus que homens que não se apartam da iniquidade podem fazer maravilhas, profetizar, expulsar demônios no nome do Senhor Jesus. Amados, a advertência vale muito para quem tem ouvidos para ouvi-la. Para quem não tem ouvidos para ouvir a advertência do Espírito, o que o Espírito diz às igrejas, isto não vale nada. Jesus não valia nada, absolutamente nada, para determinadas pessoas no seu dia. Mas para outras, ele era tudo. Ele representava tudo. Ele era o que estava faltando na sua vida. Ele era o que Deus tinha prometido. Mas, enquanto isto, muitos não deram valor algum em Jesus.
ainda que manifestando evidentemente tudo que o Messias deveria fazer, praticar, obrar aqui na terra, eles não puderam aceitar. Eles não reconheceram. E não reconhecendo a verdade, terão de crer no engano, na mentira. Não reconhecendo o verdadeiro, terão de crer no falso. Por isso Jesus afirmou: se alguém vem em seu próprio nome, vocês recebem. Mas como eu vim em nome de meu Pai, vocês não me recebem. Jesus trouxe o nome do Pai, veio em nome do Pai. Eles não puderam receber, porque estavam com seus olhos vedados. No sermão profético de Jesus, em São Mateus capítulo 24, nós encontramos coisas que deveriam acontecer. Logo após a sua saída sobre Jerusalém, e também sobre todo o mundo, através das eras. Os discípulos perguntaram, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em uma só pergunta, nós temos 3 interrogações. É uma pergunta tríplice. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Terceira, e do fim do mundo? Jesus respondeu e deixou bem claro. Deixou a coisa bem explicada, para aqueles que tivessem os seus olhos abertos, especialmente nesta era que é a última delas, das 7 eras, pudessem ver, pudessem olhar no relógio e saberem que hora é. Quando você quer saber que dia do mês e da semana, você vai no calendário. Quando você quer saber que hora é, você olha no relógio. Quando você quer saber em que tempo estamos vivendo, olha nas Escrituras, pelos olhos de Deus. Aceite o colírio de Deus, que Ele promete em Apocalipse 3, versículo 18. E você poderá ver que Jesus deixou apenas um segredo para que Satanás não personificasse, para que o diabo não imitasse o dia e a hora. Ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe, mas ele deu todos os sinais. Reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O maior inimigo do homem seriam seus próprios familiares. Quando os verdadeiros filhos de Deus fossem odiados por causa de quê? Jesus disse assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa da Trindade. Oh, desculpa, ouvintes, não está escrito isso na Bíblia. São Mateus capítulo 24, versículo 9. Vamos repetir, vamos corrigir. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Você poderia perfeitamente constatar pelas Escrituras e pelos sinais dos tempos, pelo comportamento dos homens e das mulheres,
pelo estado das igrejas. A que hora que estamos vivendo? Qual é a escritura que está se cumprindo nesse instante? Ele disse, em outras palavras, que muitos sairiam dizendo: eu sou o Cristo. Teriam a petulância de dizerem: eu sou o Cristo. Agora, quantos Cristos têm surgido aí na terra? Um está aqui, outro está acolá, um está na Índia, outro está na África. Apareceu um dizendo que é Jesus Cristo. Outro diz que está em Porto Rico, diz que é Cristo. Outro diz que está ali dizendo que é Cristo. Mas Jesus disse: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está claro então que esses dias são dias antes do rapto, antes da noiva sair da terra. Na verdade, são dias de aperto, são dias de pressão, são dias terríveis. O amor tem se esfriado. Não há em quem você possa confiar e não ser traído. Sim. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está aí a resposta. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível enganar aos eleitos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem: eis que ele, o Cristo, está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Jesus está advertindo assim. Agora eu pergunto aos meus ouvintes, como cristãos somos: Cristo estaria na terra ou não? Seria falso dizermos que Jesus Cristo está na terra? Não, absolutamente não. Isto não é falso. Mas quando disserem para você que Cristo está ali, você diga: isto é mentira. Cristo está aqui, no meu coração. Está aqui na minha vida. Pelo menos isto não me surpreende, porque Ele está na minha vida. Cristo está em mim. Cristo vive em mim. Eu estou falando por você, cristão, filho de Deus. Estou falando no lugar de todo o corpo de Jesus. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Porque nós vemos tantas pessoas dizendo-se ser cristãs e correndo para cá e para lá, após homens que estão negociando a sua fé, vendendo cura divina, vendendo dons. Por que que o povo corre para cima e para baixo e se admira de alguma cura, de algum testemunho? Por quê? Porque a vida de Cristo não está no povo. Se a vida de Cristo estivesse no povo, não seria surpresa, ninguém se admiraria. Você não poderia nunca admirar um carro de um terceiro que você já possui. Você não pode admirar uma coisa que está com os outros, sendo que você já possui aquela mesma coisa. Aquilo não te surpreende. Por isso Paulo se pôs de joelhos com lágrimas,
dizendo: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Qual é esse nome? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, quer dizer, o seu Espírito dentro de você, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo em experiência própria, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pode Cristo estar aqui? Sim, em você, mulher. Em você, homem. Onde se poderia ver Satanás, senão no homem, senão na mulher? Matando, roubando, provocando adultério, prostituindo. Onde se pode ver Cristo? Ele não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Ele não tem outros pés a não ser os meus e os teus. Ele não tem outros olhos a não ser os meus e os teus olhos. Paulo disse: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Posso reafirmar, posso dizer que falsos cristos farão prodígios e maravilhas, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Em Apocalipse 16, versículo 13, João disse que viu sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Mas o Senhor diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Temos vergonhas? Sim. Temos coisas que causam vergonha? Temos. Mas estamos vestidos. Para isso devemos estar vestidos. E com que tipo de roupa devemos nos vestir? Com a roupagem que aquele Senhor preparou para a sua grande ceia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas aos escolhidos não é possível enganar. Nós poderíamos, nesse instante, se o tempo nos permitisse, darmos vários exemplos, como de São Martim, quando um anjo lhe apareceu, coroado de vestes brilhantes, dizendo: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te, me adora agora, eu sou o teu Salvador. Martim parou, não foi falando línguas estranhas logo, para depois sair dando testemunho de púlpito em púlpito que viu um anjo. Parou e prescrutou, e o Espírito Santo veio e disse a Martim: Jesus não está coroado, Martim. Isso foi o suficiente. Uma coisinha a mais que o anjo tinha, ou uma coisinha a menos que o anjo tivesse, seria o suficiente para Martim mandá-lo embora com toda a sua beleza, com todo o seu brilho, mandá-lo embora em nome de Jesus. Vai-te, Satanás! Oxalá que o povo de Deus tivesse a revelação do Espírito Santo nesta hora. Mandaria muita coisa bonita embora,
em nome de Jesus Cristo. Dispensaria muito brilho, dispensaria muitas ofertas, dispensaria muitas curas por falsos cristos, dispensaria muito intelecto, muita coisa bonita, em nome de Jesus Cristo. Mas isso somente pelo Espírito Santo. Somente os escolhidos farão, somente os eleitos não serão enganados. Que Deus se compadeça de cada um de nós. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada podemos ver, sem Ele nada podemos ser. Nenhum cego pôde ver através da tradição. Mas quando Ele chegou, o cego de Jericó enxergou, o cego de nascença enxergou. Pela tradição eles nunca enxergaram e nunca enxergarão. Mas quando a luz vem, raia, quando o povo está assentado à margem do caminho em trevas, raiou a luz. E agora eles podem enxergar e ver como esse mundo está mergulhado num abismo de fim. Sombra caiu sobre a terra. Onde se pode encontrar Deus, a não ser em você agora? O Senhor te ajude e te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pode o mundo ver
a lua ilumina. A noite do céu, do sol refletindo essa luz, o mundo está sempre coberto de um véu, e em nós é mistério ver Jesus, ver Jesus. Olha o mundo ver Cristo em ti, olha o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas. Olha o mundo ver Cristo em ti. Nós já vamos pelo vale um a um, tem a morte em que nos queira ali ceifar. Sua visita traz somente a dor sem fim, o negro do vale que nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale, vamos pelo vale um a um. Nós já vamos pelo vale um a um, pecado mal a sombra resvalar, sem um braço amigo que nos dê a mão, do negro do vale que nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, já vamos pelo vale, vamos pelo vale um a um.